Beleza. E aí, vamos começar? Simbora? Vamos lá. Vamos nessa. Muito obrigada, Richard, por achar um tempinho para encaixar essa live nesse final de ano corrido, nesse ano maluco que a gente viveu. Essa live foi tão massa, a parte 1, que ela merecia esse compromisso com o pessoal. Aí, você sabe que foi uma das dívidas que as pessoas não deixaram em paz, assim, elas falam, cadê a parte 2? Cadê a parte 2? Então, o pessoal estava super ansioso, assim, por ter essa parte 2. Muito obrigada, viu? Por ter aceito, por ter reservado um tempinho para a gente aí hoje. Seja bem-vindo. Imagina, eu que agradeço, é um prazer. Gostei muito de ter participado da parte 1 e fiquei assim muito contente e surpreso com os pedidos das pessoas, né, para a parte 2, porque a gente pensa Viu? que eletroterapia é um tema que não atrai tantas pessoas, mas eu fiquei sim muito surpreso positivamente com a repercussão e com todas as mensagens que eu recebi, você também, das pessoas que assistiram a parte 1. Muito legal, obrigado Exato. pela oportunidade. Foi muito massa. Na parte 1, para quem está por fora aí da nossa parte 1, vai lá no meu canal do YouTube. Não agora, né? Agora curte a parte 2 aqui, mas vai lá depois para acompanhar o que a gente falou na parte 1. Eu vou dar um spoilerzinho para quem não viu a parte 1, só para sintetizar o que a gente conversou na parte 1 e onde a gente parou para a gente ir para essa parte 2, né, Richard? Então, a gente falou um pouco sobre os tipos de correntes. Aí você trouxe para a gente a questão das correntes polarizadas e não polarizadas. E a gente foi falar das indicações do uso dessas correntes com três grandes objetivos, né? A primeira delas foi o controle da espasticidade, né, que a gente falou bastante sobre as evidências, nos dando um suporte bonito assim para avançar, para ter mais coragem, para a gente realmente utilizar em função daquele efeito da inibição recíproca, quando ela é usada no antagonista, né? Ou o relaxamento lá pela fadiga que você colocou para a gente quando ela é usada no agonista, né? E que ainda é subutilizado esse recurso no controle da espasticidade, né? Na neuro a gente fica brigando às vezes com espasticidade, tendo recursos na mão, ferramentas que são bem úteis, né? Que são bem úteis. Então a gente falou sobre isso, sobre o uso da espasticidade. Então hoje a gente não vai abordar muito isso. Diga lá. Não, e além dessas que você lembrou muito bem, tem a aplicação sensorial, né, da famosa TENS, que também é uma outra possibilidade, além dessas duas que você lembrou. Exato, eu ia falar disso também. A gente falou da aplicação sensorial e a gente citou um artigo super massa, que é aquele do Sharif Far, que é em AVC, em pacientes AVC, ele é de 2018 esse artigo, e que mostra o uso benéfico como um estímulo sensorial, como um input sensorial, né? Então, às vezes, o povo da neuro não lembra que você tem esse recurso se o paciente tem hipoestesia, tem disestesia ou tem anestesia no membro e fica ali, às vezes, estimulando com toalhinha, com escovinha, sendo que você pode ter um estímulo prolongado, duradouro e efetivo para, de fato, tipo, dar uma despertada naquele membro para depois ele ir para atividade ou ir para o movimento em si, né? Então, a gente deveria considerar um pouco mais o poder sensorial do uso das correntes, né? E a gente falou um pouco sobre o uso nas lesões periféricas. E aí você foi bem incisivo da importância de escolher o uso da corrente, né? Quando o músculo está inervado, né? Quando ele não está inervado, a gente, de fato, fica mais restrito, a gente não vai ser efetiva o uso da corrente, né? Perfeito. Das coisas que a gente falou da live passada, assim, eu acho que esses são os pontos, assim, importantes. Então, a galera que perdeu sabe que vai encontrar isso lá na parte 1. Hoje, a gente combinou de falar sobre o poder do uso da corrente no recrutamento muscular, né? O poder no controle motor ou no ganho de força, para quem que serve, que condições que a gente consegue, como é que a gente usa, né?
Então, em primeiro lugar, eu queria que você colocasse para a gente assim, como é entendido o uso das correntes quando eu desejo estimular atividade muscular, recrutamento muscular ou controle muscular, como você queira chamar. Como que a gente pensa para começar a entender esse recurso com esse propósito? Ah, perfeito, Camila. A ideia é a seguinte, né? É não pensar a eletroterapia como uma técnica ou um recurso dissociado da sua cinesioterapia convencional, do seu treino funcional, né? Do seu exercício orientado à tarefa, tudo isso que vocês fazem de forma brilhante na neuro, né? Então, a corrente elétrica é para tentar auxiliar nesses movimentos, tá? Então, eu poderia dar, assim, acho que um exemplo que bem didático em pacientes com AVE, quando a gente quer treinar, por exemplo, o alcance de um objeto, para o paciente segurar um objeto e trazer para próximo da boca, enfim. Você pode colocar os eletrodos, por exemplo, nos extensores, no tríceps, nos extensores de punho e dedos, e disparar com um disparador manual para ele fazer esse movimento. E aí depois você estimula os flexores de punho e depois flexores de cotovelo. Então, você pede o movimento da forma que você faria sem a eletro e você tem que adaptar a eletro a esse contexto. E não o contrário, né? Não querer usar a eletro e em cima da eletro querer fazer as coisas. A eletro, ela vem auxiliar o movimento que você quer reproduzir na sua terapia, tá? E aí eu destaco a importância, facilita muito a vida quando a gente pensa em paciente neurológico, os equipamentos que têm disparo manual, porque o terapeuta, ele decide exatamente o momento que ele quer ativar aquela musculatura, tá? E isso gera uma facilitação neuromuscular muito interessante, que contribui muito nos programas de reabilitação. Então, assim, acho que de uma forma geral, seria você usar a corrente para auxiliar a realização de um movimento que você quer produzir de forma voluntária com o paciente. Quais os efeitos fisiológicos do uso da corrente? Assim, eu estou pensando assim, em termos da escolha da corrente, ela é mais efetiva para eu desencadear uma sinergia muscular? Ela é mais efetiva para eu dar o controle ou o balanço, por exemplo, de um agonista-antagonista? Ou ela é mais efetiva para ganho de força muscular? E se é ganho de força, tipo, tem um grau de força mínimo? Eu sempre recebo esse tipo de pergunta. Posso fazer eletroestimulação, por exemplo, nos pacientes plégicos pós-AVC? Mas a pessoa não pergunta com o intuito do estímulo sensorial. A pessoa não pergunta com o intuito do estímulo para espasticidade. Ela pergunta assim: o músculo está zerado. Eu boto os eletrodos lá. Quão efetivo isso é para recrutar unidades motoras? Então, brinca um pouco aqui com a gente assim, dos efeitos fisiológicos e das reais indicações nesse aspecto. Eu vou tentar responder, depois você complementa para a gente, que acho que são muitas coisas dentro Muitas, eu sei. Pergunta. Eu vou começar pela questão do membro plégico, tá? Essa pergunta eu também recebo com uma frequência muito grande, né? Posso fazer? É indicado? Não é? Então, assim, a resposta, de uma forma simples, depende muito da fase que o paciente se encontra. Se é uma fase recente, uma lesão recente, uma fase mais aguda, a literatura recomenda de forma muito forte a utilização para você ajudar nesse recrutamento, tentar, né, estimular o mais precocemente possível o paciente. Agora, vamos imaginar um caso já bem crônico, que você já está trabalhando e vê que aquele membro, ele é plégico já há um certo tempo, isso nós sabemos que é um prognóstico, né? E se você ainda não teve resposta, então, sei lá, é difícil a gente colocar tempo, né? Mas vamos colocar uma fase mais crônica, que você já trabalhou, já estimulou e não vê uma evolução, aí não faz o menor sentido você estimular, porque a corrente ela não vai conseguir fazer aquele membro plégico já, sei lá, 1 ano ou mais que isso, deixar de ser um membro plégico. Aí o que acontece? Alguns colegas às vezes usam
Mas aí seria pensando, às vezes, em ajudar a drenar um edema que o paciente tem na mão, ou às vezes fazer algum tipo de mobilidade, manter a DM, enfim. Claro, seria indicado uma órtese, obviamente. Mas às vezes quer fazer uma mobilização articular, ou estimular uma contração para ajudar a drenagem de um edema. Esses casos seria mais com essa finalidade, e não tratar a plegia que já está ali instalada há um certo tempo. Exato. Então, eu vou pegar um pouco esse seu gancho aqui. Se a gente pensar num paciente AVC, fase subaguda, aguda, subaguda, vai, ou as primeiras semanas do AVC, ou às vezes os primeiros 3 meses aí, que é a fase subaguda inicial do AVC. Você ainda não perdeu exatamente um grande número de sarcômeros em paralelo, por exemplo, né? Você ainda tem ali um tecido musculoesquelético e um esquema corporal, por vezes ainda vívido ali, não deu tempo ainda de dissolver exatamente aquela percepção com relação ao membro, exceto se o paciente tiver uma negligência ou coisa associada. Então, daí você poderia usar a corrente elétrica com o intuito de ativar esse músculo que ainda tem uma memória de movimento um pouquinho mais ainda instalada, ainda presente. Essa seria a ideia, mesmo ele sendo plégico ou tendo realmente um grau de força muito baixo, tipo grau 1 no Medical Research Council, por exemplo. Ainda assim valeria a pena. Perfeito, concordo totalmente. Eu acho que essa aí é uma das principais indicações quando a gente pensa no membro plégico, né? Seria nessa fase aguda, subaguda, em que ainda é possível você ter algum tipo de recuperação, né, desse membro, ainda a lesão ela não está instalada já há muito tempo. Então, são os casos que respondem melhor, assim, na prática clínica mesmo, tentando estimular algum tipo de plasticidade neural. A ideia basicamente é essa. E voltando no que você havia perguntado, eu acredito que o grande objetivo é realmente você ajudar o paciente a executar aquela tarefa, aquela função, e com isso ajudar ele a reaprender o movimento, né? Tentar capacidade neural, basicamente é isso que a gente acredita. Isso ainda não é muito claro na literatura, né? Mas é o que eu particularmente acredito que a eletro ajuda bastante nesses casos. Essa evidência do Sharif Fari, eu vou colocar no Telegram para o pessoal, ela é boa, ela dá um norte para a gente no sentido que a eletroestimulação ela promove um input sensorial potente quando ela é acoplada com a reabilitação convencional. Então, é isso que você está falando. Não vou ali sair só fazendo eletro e mandar o paciente embora, ela está dentro de um conceito, uma filosofia de trabalho e eu estou inserindo ela junto. Mas as evidências, elas são mais fortes, Richard, para a recuperação do membro inferior e da função de membro inferior para o AVC, não tanto para o membro superior, né? E de novo, assim, a gente tem para AVC, a gente tem uma falta de intervenções que mostrem efetividade melhor na recuperação do membro superior. A gente tem vários desafios na recuperação do membro superior em comparação aos desafios da recuperação do membro inferior, né? O que você falaria para a gente se o meu propósito é, então, estimular o recrutamento muscular, melhorar o controle muscular? Que tipos de correntes e que tipos de parâmetros eu utilizo se a gente for pensar, por exemplo, no paciente com AVC? Olha, boa pergunta. Eu acho assim, então, o tipo de corrente, primeiro ponto, não pode ser uma corrente polarizada, tá? Então, alguma corrente que não seja polarizada. E uma corrente que nós chamamos genericamente de corrente excitomotora, ou seja, é uma corrente que foi produzida, ela é comercializada com o objetivo de gerar contração muscular. Por quê? Porque a corrente que vem, que é produzida com o objetivo de gerar contração muscular, o equipamento ele vem com parâmetros ajustáveis que permitem a gente fazer isso, tá? Então, por exemplo, o que eu preciso ter num eletroestimulador para fazer esse trabalho, minha VE, enfim, qualquer problema, inclusive ortopédico, que você queira estimular muscular, a corrente vai ser a mesma. Então, a gente precisa um aparelho que tenha ajuste de duração do pulso, ajuste de frequência,
ajuste das rampas de subida, principalmente, tá? E o T-on e o T-off, que é o que faz a ciclagem, contração e relaxamento. Agora, a corrente, teoricamente, pode ser qualquer uma que não seja polarizada. A gente tem, como eu disse lá na parte 1, tem 2 grupos principais. As correntes de baixa frequência, que são as mais usadas, porque são mais simples, mais baratas e funcionam tão bem quanto as demais. Então, não precisa, mas só complicam a vida, muitas vezes, tá? A baixa frequência, ela é simples e funciona muito bem. A baixa frequência, só para o pessoal entender, é aquela que vem no aparelhinho com a sigla FES, tá? Então, quando vem a sigla FES, geralmente, ou quase sempre, todos que eu já vi na minha vida até hoje, eles emitem uma corrente pulsada de baixa frequência. Inclusive, bastante, acho que na parte 1, que FES é um nome muito infeliz. Fez a estimulação elétrica funcional. Não é o nome da corrente em hipótese alguma, né? É quando eu uso a corrente para gerar um movimento funcional. Mas tudo bem, isso já está consagrado errado. Então, quando vem escrito FES, normalmente é uma corrente de baixa frequência, que é exatamente a mesma do TENS, tá? A diferença, quando eu coloco o modo TENS ou modo FES, é que no modo FES ele possibilita que eu programe T-on, T-off e rampas. O que acontece? Às vezes a pessoa tem um TMS, não tem lá um aparelhinho de FES. Ela pode fazer manualmente T-on e o T-off. Claro que é ruim, ela vai ter que ficar ali mexendo toda hora. Mas é isso que o equipamento faz, ele programa automaticamente esse tempo de contração e o tempo de repouso, tá? E aí o segundo grupo são as correntes de média frequência, que nos estudos na área de neurologia são muito pouco utilizadas. Justamente pelo que eu acabei de explicar. A baixa frequência, ela é mais antiga, mais tradicional, funciona tão bem, até hoje ninguém conseguiu demonstrar a superioridade da média comparada com a baixa. Então, por que você, né, pegar algo novo que ainda não é totalmente consagrado? Mas, enfim, média frequência é a famosa corrente russa e agora a corrente Alce, que é uma corrente mais moderna, que é uma variação da corrente russa. Só que o que acontece, Camila? Por que elas não são muito assim populares na área da neuro? Não é porque elas não funcionam ou são piores, nada disso. É que no início, quando essas correntes chegaram, né, no Brasil e também em outros países, elas vinham em equipamentos extremamente grandes e caros. Para você comprar um aparelho de corrente russa, ou eu nem falei, mas tem a interferencial também, ou um aparelho de interferencial, você gastava, na época, muitos anos atrás, em torno de 3 a 4 mil reais, um aparelho só com essa corrente. Ao passo que o de baixa frequência, o famosinho FES, custava, sei lá, 300, 400, hoje custa 500, 600 reais, entendeu? E os aparelhos são menores, são mais portáteis. Por isso que na neurologia, ou na fisioneurofuncional, se trabalha muito mais com as correntes de baixa frequência e não muito com as de média. Mas é legal, né, comentar com todos que estão aí nos assistindo, se você tem um aparelho de corrente interferencial, corrente russa ou corrente Alce, você pode usar e terá exatamente os mesmos resultados. Tá? Então, entendi. não tem nada. Me fala, tem alguma diferença nos parâmetros quando eu considero, por exemplo, o tipo de músculo? Então, se ele tem fibras mais do tipo 1 ou mais do tipo 2, ou se ele tem uma fraqueza muscular muito mais considerável. Então, o limiar de excitabilidade dele muda e daí o tipo, a intensidade ou o tempo on, ou sei lá, essa ciclagem vai ter que ser diferente em função dessas questões? Vai, Camila, vai. Essa pergunta é muito legal também e é um dos temas talvez mais polêmicos da eletroterapia. Ai, vamos lá, vamos nele, então. Vamos começar pelo mais, um pouco menos polêmico, que é a questão assim, a frequência que nós programamos, ela tem uma relação direta com fadiga, tá? Então, se é um músculo
muito fraco, né, que muitas vezes vai ser, se é um paciente que tem uma alta susceptibilidade a desenvolver fadiga, é muito importante que a frequência seja uma frequência baixa. Baixa quanto? Próximo ali de 20 a 30 Hz aproximadamente. Então, olha só que legal. Quando a gente pensa naquelas estimulações que são muito prolongadas, por exemplo, aquela órtese dorsiflex, ou para subluxação de ombro, que a gente vai falar depois, que são estimulações mais prolongadas, é muito importante que a frequência seja baixa, 25, 30, 35 Hz. Por quê? Se você colocar 80, 100 Hz, vai contrair 3, 4 vezes e para a contração. O músculo entra em fadiga. Então, o primeiro ponto, que esse ainda não é o polêmico, é a questão da fadiga. Tá? Então, quanto maior risco de fadiga, ou quanto mais você quer evitar ou prevenir a fadiga, a frequência ela deve ser mais baixa. Nós não costumamos usar nunca abaixo de 20, porque a contração ela fica fasciculada, você não tem aquela contração mais fisiológica ou tetânica, tá? Quando eu próximo de 20 é por esse motivo. A gente tem uma faixa na literatura que vai ali de 20 no mínimo a no máximo 80 ou 100 Hz. Essa é a janela de frequências, tá? Então, quando eu falo mais baixa, ali mais próximo de 20 a 30 e mais alta lá mais perto de 80 ou 100 Hz. Outro fator que interfere muito na fadiga, e isso é óbvio que eu vou falar, é a relação T-on-T-off, né? Se você quer minimizar a fadiga, o seu T-off tem que ser grande comparado ao T-on. Então, você você produz a contração e depois você dá um descanso 2 ou 3 vezes maior aquele tempo de contração, para o músculo se recuperar. Porque nós devemos lembrar que a contração muscular eletricamente induzida, ela produz mais fadiga do que a contração voluntária. Por quê? Porque ela ativa as unidades motoras de forma sincrônica e você não tem aquela ordem hierárquica de ativar primeiro a unidade motora lenta, depois rápida. A ativação vai ser meio aleatória, de acordo com o diâmetro do axônio, de acordo com a proximidade do eletrodo, tá? Então, ela gera mais fadiga naturalmente, então nós precisamos tomar cuidado com isso na aplicação. Então, assim, a frequência, o que nós consideramos é basicamente isso, se o paciente tem um risco maior de fadiga ou não, lembrando que para a contração ser fisiológica, uma contração mais próxima de uma contração tetânica, nós conseguimos isso a partir de 20 a 30 Hz. Então, é daí para cima, tá? E a polêmica é em função do tipo de fibra muscular? Isso, eu tava querendo fugir, ó, você me pegou, né? Não vamos fugir dessa. Eu sempre tive essa dúvida. Eu penso, gente, mas esse músculo ele tem um metabolismo diferente, né? Ele tem tipos de fibras que funcionam diferentes. Será que essa estimulação elétrica não tem que ser diferente? Então, isso, Camila, existe assim, né? Quando a estimulação é feita de forma muito crônica, durante muito tempo, aí normalmente se considera, você pode levar em conta, né? Então, é um músculo que tem predominância de fibras vermelhas, então, em função disso, eu vou escolher uma frequência um pouco mais baixa para ser um pouco mais fisiológico para aquele músculo. Se eu músculo que tem predomínio de fibras brancas, eu vou escolher uma frequência um pouquinho mais alta, ao invés de usar 20, 30 Hz, eu vou usar 50, 60, pensando na fisiologia daquelas fibras musculares. Agora, onde vem a polêmica que o pessoal fala muita besteira? Eles falam assim, olha, se eu quero recrutar mais fibra vermelha, eu preciso pôr uma frequência baixa. E se eu quero recrutar fibra branca, eu vou pôr uma frequência mais alta. E não é a frequência que vai escolher o tipo de fibra. Então, seu raciocínio tá muito adequado. Você está pensando, né, na atividade daquele músculo e não querer pegar mais uma fibra ou mais a outra fibra, porque isso é impossível. Como eu disse, depende de quem está mais próximo do eletrodo e da grossura do axônio, tá? Então,
o que nós sabemos, inclusive tem muito livro de eletro que ainda está com a informação errada. Se você vai pegar as edições, que infelizmente no Brasil eles demoram para atualizar os livros importados, né? Até chegar a edição nova, ser traduzida, revisada, e às vezes nem vem edição nova. Se você pegar os livros, aí, por exemplo, um livro que eu indico muito, que é sensacional, chamado Eletrofisiologia Clínica, do Robinson, tá? Então, tem lá a primeira edição que saiu no Brasil, não vou lembrar o número agora, mas isso também vem em muitos livros. Eles falam assim, na estimulação elétrica, você faz um recrutamento inverso de unidades motoras. Então, eles falam, na voluntária, você recruta primeiro as lentas e depois, conforme a necessidade, as rápidas. E na corrente elétrica, como o motoneurônio que inerva as unidades motoras rápidas, ele é mais grosso, ele é mais sensível à ação da corrente elétrica. Então, a gente teria um recrutamento inverso. Isso foi, acreditou-se nisso durante muito tempo, tá? Mas agora os trabalhos já estão mostrando que não é verdade. O recrutamento, ele é bem aleatório. Você não seleciona nada. Dispara lenta, dispara rápida, tudo de forma, assim, bastante simultânea, tá? Então, precisa só ficar atento com essa atualização que teve aí com relação à ordem de recrutamento concorrente ou voluntário. Ficou claro isso, sim. Aqui no chat tem duas perguntas que eu acho que podem casar um pouco aqui quando a gente está falando de recrutamento muscular. A primeira delas é o que você acha sobre o uso da eletroestimulação para o recrutamento muscular na paralisia facial. Eu acho que a gente perspassou um pouquinho, assim, chegou a comentar. Eu já comentei sobre isso bastante no meu canal, no Instagram, já fiz lives com pessoas que trabalham com paralisia facial, mas queria saber um pouquinho qual que é o teu posicionamento com relação à eletroestimulação na face. Olha, legal. Eu acho assim, Camila, eu particularmente, eu sou contra o uso de eletroestimulação na paralisia facial, especialmente quando são essas correntes que é o que nós temos no mercado, é o que todo mundo usa, né? Porque o que acontece? Nós falamos um pouquinho, acho que na live anterior. Se você tem uma alteração de condução nervosa, uma neuropraxia, alguma alteração de condução nervosa, essas correntes todas que eu falei, baixa frequência, Laufez, russa, alça, interferencial, nenhuma delas vai conseguir produzir a contração daquele músculo que está paralisado. Então, o que acontece? O pessoal coloca o eletrodo, às vezes eletrodo grande, né, de caneta, né, são músculos pequenos, e aí aumenta a intensidade. O que acontece? Os músculos que estão inervados ainda, que não estão paralisados, eles respondem. Mas quem está paralisado, ele não vai responder. Então, isso, eu até vi uma live outro dia do Fábio, né, lá do canal Eletroterapia, muito legal, com uma outra colega que trabalha muito com terapia facial, e eles têm também a mesma opinião, né, de não se usar essas correntes. Se fosse usar, mas aí isso é muito difícil, poucas pessoas sabem como fazer. Teria que fazer aquele eletrodiagnóstico de estímulo com a caneta, aí para você identificar uma corrente elétrica que consiga produzir a contração do músculo que está paralisado, sem estimular os músculos que estão inervados. Mas isso é super demorado, é difícil. Então, atualmente, a gente tem trabalhado muito mais com laser, que vem apresentando boas evidências e resultados, associado com a cinesioterapia, tá? Perfeito. Então, opinião aí, a justificativa é essa que eu acabei de explicar. Perfeito. E tem uma questão importante da eletroestimulação na face, né, Richard? Porque a chance da gente conectar músculos numa mesma ação muscular, as quais ele não é agonista daquela ação, e auxiliar no processo de desenvolvimento de cincinesias, que já vai tender a acontecer, que já é um processo, uma resposta neuroplástica do sistema. Então, eu vejo a gente
quando pensa em colocar eletroestimulação na face, o tamanho dos eletrodos, a dificuldade de estimular numa corrente apropriada, a chance de acoplar e conectar a contração de músculos que não deveriam ser conectados juntos numa mesma contração. Então, a gente vê os pacientes desenvolvendo assimetrias enormes de face, cincinesias, que depois é dureza de você desconectar essa atividade. Então, sabendo do potencial do laser, dos benefícios que o laser tem mostrado e dos benefícios dos exercícios com cuidadosos, respeitando a alta fadigabilidade dos músculos da face, a gente de fato consegue produzir efeitos muito mais desejáveis, né, na recuperação aí da paralisia facial. Legal. Sim, e você lembrou muito bem que o grande risco são essas cinesias, exatamente, pelo fato de você recrutar quem está enervado e não recrutar quem perdeu ali a condução nervosa, né? Então, é um risco muito grande. E um outro problema que a gente observa, além da cincinesia, são lesões de fáscias, porque tem colegas que são muito insistentes, aumenta a intensidade e não vê resposta, aí quer aumentar mais. Mas não adianta aumentar, é porque ele perdeu, entre aspas, a inervação, e você não consegue com essas correntes, a duração de pulso é muito pequena para você despolarizar direto a membrana da fibra muscular. Então, para conseguir isso, teria que ter uma corrente totalmente diferenciada, que você precisa criar num gerador universal de pulsos, não é algo simples. É o que você falou, é algo muito trabalhoso, com risco de dar errado, e a literatura já vem mostrando, tem alguns ensaios clínicos muito legais, comparando um grupo que faz só os exercícios e o grupo que faz o laser mais os exercícios, mostrando uma melhora maior, né, adicional. Então, acho que vale a pena fazer o que nós sabemos que é o que é o mais importante, os exercícios, a estimulação, e associar com laser. Pensando em prática baseada em evidências, seria o que tem de melhor, aí, pensando em agentes físicos. Tá? A explicação fisiológica do laser é? Olha, aí são duas. Existe o efeito no próprio nervo, de melhorar o reparo desse nervo, quando tem eventualmente um edema, ajuda na drenagem de um edema. E também, mais recentemente, estão começando a falar de um efeito na musculatura, tá? Porque a gente tem evidências boas aí de melhora de performance, redução de fadiga, não especificamente para paralisia facial, mas na área desportiva. Então, já estão levantando esses benefícios também, porque quando você faz a aplicação, você não consegue selecionar o nervo ou o músculo. Então, nós acreditamos que o estímulo acaba indo aí para os dois, tá? Tanto melhorando a condução nervosa, o reparo desse nervo, e também a atividade muscular, tá? Joia. Perfeito. O pessoal está só pedindo para confirmar, o livro é Eletrofisiologia Clínica, do Andrew Robinson, é isso, não é? Isso, perfeito, perfeito. Tá joia. O pessoal quer conseguir esse livro aí. Tem outra pergunta aqui, que eu acho que é legal a gente falar sobre isso, que é sobre sobre luxação de ombro. Então, os efeitos do uso, né, da estimulação elétrica em ombros subluxados de pacientes pós-AVC. E aí, assim, queria fazer um parênteses para quem perguntou isso, porque, assim, eu fiz uma live muito legal, que também está no YouTube, com a professora Ana Maria Ciani. Então, a gente falou sobre o ombro no paciente hemiplégico e a gente falou sobre possibilidades de tratamentos de uma forma geral para subluxação. E uma das coisas que a gente falou, não é exatamente a expertise dela nem a minha, mas era a eletroestimulação. E a gente trouxe as evidências da literatura, nos deixando assim bem satisfeitas, bem felizes com os efeitos da eletroestimulação, em especial o mais precocemente possível, né? Os melhores efeitos na recuperação, não só medir a sub, né, gente? Porque é claro que eu desejo que reduza a sub, sei lá, ela tá de 2 centímetros, ela vá para 1, ou ela tá de 1 e ela fique 0. Mas eu desejo muito mais que esse braço retome atividade, que esse braço tenha menos dor ou deixe de dor. Então, tem essas outras questões por trás. Então, o que você diria
em termos do uso da eletroestimulação no ombro subluxado pós-AVC e os músculos, os parâmetros, o que você recomendaria? Ah, perfeito. Antes só de responder, eu vou deixar, já que você perguntou do livro, tem os 2 melhores livros sobre eletro em pacientes neurológicos, é esse que a gente acabou de falar. E se alguém não encontrar, tem um outro que é muito bom também, que é vou falar o sobrenome dos autores, é Nelson Courrier e Hayes, com H-Y-E-S, Hayes. O nome é parecido, Eletroterapia Clínica. Tá? Então, um é Eletrofisiologia Clínica, o outro é Eletroterapia Clínica. Os 2 são excelentes, às vezes a pessoa não encontra um, encontra o outro, vai estar muito bem servido. Tá? Muito bem, então vamos falar da subluxação de ombro. Quando eu trabalhava lá na Unicid com o professor Leonardo Costa, ele pegava no meu pé com relação a isso, porque ele falava assim para mim, Camila, olha, uma das maiores evidências científicas da eletroterapia é o uso para ombro subluxado. E ninguém usa. O pessoal usa ultrassom para coisas que a gente já sabe que não funciona. E as coisas que nós temos evidência, ninguém quer saber, ninguém usa. Eu falei, o pior é que você tem toda a razão, porque a evidência dessa aplicação ela é muito boa. E, inclusive, eu já fiz trabalhos aqui no Brasil com resultados muito legais, e eu vou comentar um pouquinho para compartilhar com vocês. Mas a ideia é assim, os trabalhos iniciais, eles usam a corrente como uma substituição de órtese. Então, ao invés de usar uma órtese para estabilizar o ombro, você usaria a corrente, tá? E aí, como você está usando a corrente com a finalidade de substituir a órtese, ela deveria ser usada o dia inteiro, da mesma forma que usa a órtese, para você manter a articulação ali captada, tá? Então, você pega os primeiros trabalhos, eram com aparelhos portáteis, o paciente deixa ele pendurado na calça, e ele fica o tempo todo com a musculatura ativada para reduzir a subluxação. Então, vamos lá, tem muita coisa para falar sobre isso. Primeiro, a ideia é você, com o passar do tempo, porque isso que eu vou falar você não consegue, obviamente, na primeira sessão, mas a ideia é você ir aumentando cada vez mais o T-on e diminuindo cada vez mais o T-off, tá? Para deixar o paciente com uma contração, é como se fosse, sabe o tônus muscular natural? Uma ativação bem leve para ele conseguir manter aquela articulação. Por isso que ele consegue ficar por várias horas sem entrar em fadiga, porque é uma contração muscular bem fraquinha. E é claro que para isso tem 2 detalhes importantes. Primeiro, você precisa de uma adaptação prévia. Não adianta no primeira sessão você querer estimular sem o T-off. Ele vai fadigar. Então, a gente às vezes começa, por exemplo, 15 segundos de T-on, é só um exemplo, tá? E 15 segundos de T-off. Aí você vai diminuindo esse T-off com o passar do tempo. Diminui para 10, diminui para 5, até tentar deixar o mínimo possível ou tirar, tá? Então, você consegue fazer isso. E é muito legal porque você vê o resultado na hora, né? Então, você avalia o ombro, você percebe ali o sinal da subluxação. Quando a corrente entra, some. Tá? O húmero sobe e some a subluxação. Inclusive, eu mostro em aula, tem algumas imagens de raio-x que eles fazem com o paciente com a corrente desligada, aí liga a corrente e faz o raio-x. É impressionante, o húmero está aqui, aí com a corrente ligada, não tem mais subluxação, tá? E aí a pergunta, quais são os músculos a serem estimulados? O padrão, toda a literatura, é supraespinhal e deltoide posterior, certo? Então, são esses 2 músculos que nós estimulamos. Localiza a espinha da escápula, põe o eletrodo bem ali no supra e um no deltoide posterior. É muito importante. Se eu tiver, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Se eu tiver chance de estimular 4 músculos, quais outros 2 você colocaria nessa jogada? Olha, eu tentaria, e eu vou te explicar por quê. Eu tenho mais um que eu posso te responder, vou deixar um faltando, aí eu deixo você sugerir. Mas seria o serrátil anterior, para tentar melhorar a posição da escápula, tá?
E por que que eu estou falando isso? Eu, há muitos anos atrás, quando eu comecei a dar aula, estava aí no início da carreira, o professor Pompeu, na época ele trabalhava numa universidade, que eu também trabalhava, ele falou assim, olha, você podia vir aqui um dia no estágio, aqui no nosso estágio de neuro, falar um pouquinho de eletro, né, para, enfim, nos pacientes neurológicos. Falei, claro, Pompeu, eu vou com o maior prazer. E aí eu estava falando dessa aplicação, e ele falou o seguinte, ó, a gente tem um paciente aqui com o ombro subluxado, você não quer usar ele como modelo, tal? Eu falei, claro, chama lá o paciente. Aí nós colocamos os eletrodos, contraiu, o número subiu, melhorou ali na hora. Só que aí ele falou assim, olha, e se a gente tentasse estimular o serrátil anterior também, para melhorar o posicionamento da escápula? Eu falei, Pompeu, olha, eu nunca li em lugar nenhum, mas faz sentido, vamos tentar? Vamos. Camila, mas deu um resultado que eu nunca vi tão bom na minha vida. Assim, Mas a gente consegue chegar no serrátil anterior porque ele é tão profundo, assim, tá tão interdigitado. A gente consegue botar um eletrodo lá nesse cara? a gente consegue, tem um ponto motor dele, que fica aqui na região anterolateral ali das costelas, que dependendo da intensidade, você consegue produzir a contração, mesmo ele sendo profundo. É claro que você vai precisar de uma intensidade um pouquinho maior, tá? E você acha que a gente consegue no infraespinal também? A gente consegue no infra? Porque Sim, se a gente pegasse, eu penso assim, eu gosto da ideia do serrátil, ele seria um que eu pensaria, eu só não sabia que a gente conseguiria achar o ponto motor dele tão facilmente assim. Mas se eu penso no supraespinal, no infra e no deltoide posterior, eles dão uma estabilidade importantíssima, assim, para escápula húmero, e subsidiam a abdução e controlam a cooptação do húmero. Então, pensa esses três mais o serrátil, eu acho que é um conjunto talvez interessante aí, né? Sim, é uma ideia ótima para uma pesquisa. Nunca ninguém tentou fazer nessas condições. Como eu te disse, todas as pesquisas é supradeltoide posterior, mas sem sombra de dúvidas é interessante. Porque eu fiquei surpreso quando a gente pôs no serrátil e mudou, assim, que legal, a resposta que a gente viu ali. E sabe o que me chamou muita atenção? Porque foi só uma demonstração, ficou ali contraído coisa de 3 ou 5 minutos, tá? Aí, é claro, você vai desligar a corrente, vai voltar a subluxação. Só que a gente tirou o aparelho e o número continuou na posição por mais vários minutos. Depois ele... Mas eu falei, nossa, tão pouco tempo, eu não imaginava, né, que ele fosse manter ali por alguns minutos após. Então, é uma resposta muito legal. Aí, assim, como que a gente faz na nossa prática clínica quando nós usamos? Porque não é a nossa realidade de dar um aparelho para o paciente levar para casa e usar o dia inteiro, né? Como os estudos falavam inicialmente. Nós fizemos um trabalho, um estudo pequeno, mas qual era a ideia? Era fazer 1 hora de estimulação 3 vezes por semana durante a terapia normal. Então, a gente deixava a corrente ligada, isso melhora o posicionamento, né, do húmero ali na gleândula umeral, e fazia a sessão normal, movimentos de membro superior, toda a reabilitação com a corrente ligada, porque tendo uma melhor coaptação, o paciente consegue movimentar melhor o ombro. Então, a gente fazia lá o treinamento que ia ser feito mesmo e aproveitava o tempo da sessão para deixar a corrente ligada. E o N era pequeno, mas os resultados que a gente teve foram resultados muito interessantes. Aparentemente, ajuda. Né? A gente tinha essa dúvida, será que resolve 1 hora 3 vezes por semana? Ou tem que ser 6 a 8 horas por dia, como os estudos falaram? E aparentemente não. Se você conseguir aí, pelo menos umas 3 vezes por semana, o resultado pode ser interessante. E é justamente o que você falou, a evidência é para as lesões mais recentes, o resultado é muito bom. Tem revisão sistemática mostrando... Exato. Ó, vou falar aqui de uma revisão sistemática, que é a da Sinara Stein. Na verdade, essa é uma revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos, em que eles avaliaram 5.066 títulos e tiraram 29 ensaios clínicos, bastante gente, 29 ensaios clínicos aleatorizados, somando 940 pacientes com AVC. É coisa pra caramba, né? Sim.
E aí a gente comenta e muitos colegas nunca nem ouviram falar, né, da aplicação e às vezes tem pacientes que sofrem de subluxação de ombro, poderiam fazer essa intervenção. Então a gente precisa divulgar. Exato. Muito louvável esse seu trabalho aí nas redes sociais, Camila, divulgando ciência de forma séria, né? Acho isso importante. Eu acho que devagarzinho vai surgindo efeito, né? As pessoas vão se sentindo mais confiantes de utilizar, sentem mais seguras para tomar a decisão. E tem uma outra evidência aqui também, que é uma revisão sistemática com meta-análise, que aí é do Young, de 2019, na Clinical Rehabilitation. E é a mesma coisa também, mostrando as evidências positivas em fase subaguda, quando o paciente tem subluxação de ombro. Tem alguma dica que você falaria em termos dos parâmetros ou nada além do que você já tenha falado com relação à frequência? Tem on, tem off? O ombro tem alguma particularidade? Não, é só importante reforçar isso, frequência sempre baixa, porque a ideia é usar praticamente sem TOF, então 25, no máximo 30 Hz, e diminuindo cada vez mais o TOF para tentar deixar só o TON o tempo inteiro. Tá? Então, a ideia é chegar nesse nível. Isso assusta, as pessoas falam, não, mas como vai ficar contraído sem relaxar, vai fadigar? Não, porque é uma contração muito leve. Ah, Camila, uma coisa importante as pessoas ficarem atentas. Às vezes, os meus alunos em aula prática, eles vão fazer, e aí o que acontece? O ombro sobe. Se fizer isso aqui, se elevar o ombro, dá tudo errado. O ombro ele não deve subir. O que você percebe é um movimento bem discreto do húmero subindo. E é um movimento que você tem que olhar e, assim, entrou o T1, aí você vai perceber. Então, ele faz uma elevação bem sutil. É isso, tá? Não é para ficar fazendo... Exato. Ainda Então, bem vezes... que você falou disso e eu vou completar um negócio que para mim, eu advogo, todo mundo sabe que eu me preocupo muito com a qualidade do movimento. Para mim, recuperação funcional de paciente neurológico não deve ser às custas de compensação. Compensação, a gente paga um preço muito caro no futuro. Os pacientes desenvolvem alterações secundárias, detonam o esquema corporal deles, desenvolvem dor, a gente induz plasticidade mal adaptativa e a independência em curto prazo para uma consequência em longo prazo muito danosa. Então, eu sou muito favorável a gente tentar as melhores estratégias possíveis para o movimento ser o mais qualitativo possível. E se a gente pensar na estimulação do ombro, então vamos pensar, a gente vai fazer um supra com deltoide posterior, e se a gente tiver um bônus aí, um serrátil ou um infra, eu vou pensar que posição eu vou colocar. Esses pacientes adoram fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Então, se eu colocá-lo na melhor estabilidade postural possível. Se de repente a gente tem ótimas evidências que mostram que o treino do alcance ou o treino do membro superior com a restrição do tronco é super bem-vinda para esses pacientes. Então, se eu pudesse, por exemplo, amarrar o tronco dele na cadeira, ele está estável, pés apoiados, firmes, ele tem um melhor controle postural, você inibe o movimento compensatório do tronco, apoia o braço, por exemplo, ou sei lá, evita que isso aqui aconteça assim, aí sim você é preciso, você é específico na estimulação, né? É muito importante a gente falar isso. Isso que vale para eletro, vale para tudo, né? Às vezes a gente pega colegas, coitados, às vezes tipo, coloca o eletrodo fora do ventre, ou não forma inadequada, ou faz isso, né, e fala, a eletro é ruim, mas tem lá um movimento todo compensatório, então a técnica, claro, isso não é só para eletro, é para tudo, né? Então tem critério na hora de executar para... O paciente desenvolve uma síndrome do impacto, uma tendinite de bíceps, se você ficar fazendo assim com esse excesso de rotação medial, a gente tem que cuidar da biomecânica, a gente tem que lembrar que ele é a base das nossas prescrições, das nossas intervenções, né? Então, só lembrando, nessa estimulação você praticamente não vai enxergar movimento, você tem que olhar muito de perto, que é só realmente uma leve elevação do húmero, não é do ombro inteiro. Tá? Maravilha. Ó, vou te anunciar aqui que Paulo Lucarelli está aqui escutando a gente, viu, Richard? Ai, meu Tá Deus falando do aí, céu. ó, que ele é fã de nós dois. Tem uma pergunta aqui em cima que eu preciso fazer para você, que é a seguinte: o pessoal está querendo
saber sobre a proximidade dos eletrodos em área cardíaca. Eu também já recebi essa pergunta, eu até pedi ajuda sua, né, para dizer se é contraindicado, não é, se o paciente usa marca-passo, se ele, enfim, tem algum problema, quais são as contraindicações nessas questões da proximidade com a área cardíaca? Olha, vamos lá. Marca-passo realmente não pode de jeito nenhum, especialmente próximo ali da área cardíaca, próximo do marca-passo. Tem literaturas que falam para não usar em parte nenhuma do corpo. Eu diria que o risco é muito baixo se você usar em áreas afastadas, né? O risco grande mesmo é próximo do marca-passo, tá? Sobre a área cardíaca, é considerado uma contraindicação, se você colocar os eletrodos ali. Então, quando eu falo do serrátil, né, se é do lado esquerdo, eu já confesso que eu já usei, tá? Confesso que eu já usei. Mas se você for, você vai encontrar algumas literaturas que colocam isso como uma contraindicação. Então, vale a pena aí ter um cuidado, ficar atento, ver realmente se vale a pena, ou se for do lado esquerdo, não estimular o serrátil, deixar só o supra e o deltoide, talvez o infra, como você sugeriu. Então, sobre a área cardíaca, é considerado uma contraindicação. Mas o que a gente vê na TV? O pessoal vendendo os aparelhos, daqueles para ficar forte em casa, né? Aqui bem estimulando o peitoral maior. Então, as pessoas usam, mas não seria adequado, tá? E a pergunta é que, inclusive, você me pediu ajuda lá, alguém perguntou de arritmias, né? Então, eles colocam que em caso de arritmias mais graves, também é bom evitar a estimulação próximo da área cardíaca, tá? Beleza. Fale agora de outras contraindicações ou a gente fala depois, o que você acha? Fala, já estamos no baile, vamos falar das contraindicações, acho importante. Depois a gente volta aqui numa pergunta de parâmetro que o pessoal está perguntando. Legal, perfeito. Como a corrente que nós usamos não vai ser polarizada, as contraindicações são pequenas, são poucas. Então, o que a literatura coloca? Para não estimular a região cervical anterior, por dois motivos, por causa do nervo vago e do seio carotídeo, que pode gerar ali uma alteração de pressão arterial no paciente. De novo, é muito difícil acontecer. Na área de fonoaudiologia, eles usam muito para disfagia e colocam eletrodos, tudo aí na região cervical. Até hoje não houve relatos de problemas, tá? Mas, enfim, a literatura contraindica essa região. Aí o resto é tudo coisa óbvia, Camila. Não estimular se o paciente tiver uma trombose venosa profunda. É claro que você pode soltar esse trombo, né? Se você gerar contração ali. Uma área com risco de hemorragia, em cima de um tumor, ninguém sabe o que pode acontecer, né? Então, colocar o eletrodo em cima do tumor. Pacientes que têm epilepsia pedem para evitar um pouco a região da cabeça, porque pode ser que tenha alguma relação. Mas, como a gente sabe, grande parte das contraindicações foram feitas com base no bom senso, né? Ninguém testou para saber se realmente faz mal ou não. Outra também é que paciente grávida, não estimular a lombar nem o abdômen. Então, coisas meio óbvias, região do olho, tomar cuidado, tá? Então, mas fora isso, não tem. É uma dúvida que sempre o pessoal pergunta. Implantes metálicos, não é contraindicado. Então, o paciente às vezes tem lá um pino, uma placa, um parafuso no osso, você quer estimular a musculatura, não tem problema, porque a corrente não é polarizada. Tá bom? Camila, falhou um pouquinho, e Pronto. também quando o paciente tem outros dispositivos eletrônicos implantados, a gente falou do marca-passo, mas estimulador de bexiga, de nervo frênico, enfim, estimulador para dor, então tudo isso pode ter alguma interferência eletrônica e causar algum problema. Claro que é mais ali onde está o estimulador, você quer estimular uma área distante, não teria problema. Beleza. Nossa, eu não vou dar conta de todas as perguntas que tem aqui, assim, eu vou tentar sintetizar. Mas tem uma pessoa perguntando aqui qual o parâmetro do comprimento de onda para recrutar as unidades motoras, acompanhando os parâmetros de frequência que você falou. Então, de baixa frequência. O que você diria sobre o comprimento de onda? O comprimento de onda é também conhecido como duração do pulso, ou tempo do pulso, tá? Essa pergunta é muito legal também. A duração do pulso, se puder, eu vou dar uma sugestão já para quem quiser anotar, anota. A gente trabalha de 200 a 500 microsegundos, tá?
O que acontece? Se você usar uma duração de pulso, quanto menor a duração do pulso, então vamos pegar 200 microsegundos, para você gerar uma resposta motora, a sua intensidade ou amplitude, ela vai subir mais. Tudo bem? Então, você vai lá no botãozinho da dose, da intensidade, você vai, sei lá, vou chutar, ele vai contrair com 30, 40 miliamperes. Se você, ao invés de 200, aumentar para 500, ele vai contrair com 10 ou 15 miliamperes. Você não precisa tanto a amplitude, que todo mundo conhece como intensidade ou dose. Só que o que acontece? Quanto maior é a duração do pulso, mais desconfortável vai ficando para o paciente. Tá? Então, o ideal é você tentar usar o menor valor possível, próximo ali de 200, 300 microsegundos, mas desde que você consiga gerar a resposta motora que você quer. Então, vou dar um exemplo para ficar bem claro. Às vezes você vai estimular, sei lá, quadríceps, e você está usando eletrodos grandes. Se você colocar, às vezes, 200 microsegundos, que é o menor valor que eu sugeri, corre o risco de você chegar com a intensidade no máximo e a contração ainda estar fraca. Então, o que você teria que fazer? Aumenta a duração de pulso para 300, por exemplo, 400 microsegundos, resolvido o problema, tá? Então, normalmente, quando são grupos musculares menores, vou estimular membro superior, vou fazer lá do ombro subluxado, você não precisa durações tão longas, são 250, 300 no máximo. Então, agora, se for grupos grandes, eletrodos grandes, talvez você precise aumentar um pouquinho mais a duração de pulso. Por isso que a gente coloca essa faixa do mínimo 200 a no máximo 500 microsegundos. Entendi. Lembrando que se você puser 100 ou 150, você também vai gerar contração. Só que a intensidade vai ter que ir lá em cima e corre o risco de você chegar no limite do aparelho e ter que programar tudo de novo. Tá? Tudo de novo. Entendi, ficou bem claro. Tem uma outra pergunta boa aqui, olha, é do Paulo Lucarelli. A atividade, aí é muito difícil, né? É muito difícil. A atividade tudo ou nada que a eletro consegue fazer, mesmo com rampa e descida, ela é válida? Sabendo, por exemplo, que o músculo espástico tem alterações morfológicas com relação ao número de sarcômeros e tudo mais. Ele está questionando um pouquinho... a aplicação dessa estimulação com o princípio do tudo ou nada, considerando as alterações morfológicas do músculo espástico. Complicou nossa vida, hein? Complicou, não sei, Camila, nem entendi Carelli, você complicou com isso. A lei do tudo ou nada, ela vai acontecer, claro. Agora, se isso vai trazer algum benefício, o que isso pode trazer, sinceramente, eu não sei, tá? Eu também não Paulo, sei. É brincadeira, vai assistir sua novela, pergunta Paulo. Muito difícil. Nossa, muito difícil a sua pergunta. Já ele vai perguntar coisa de marcha, do laboratório. Ele já falou. Ele quer uma específica só de marcha. Mas tem uma pessoa aqui perguntando sobre estimulação para membro inferior. Então, ela está falando assim, professor, por exemplo, no membro inferior, se eu quiser ajudar a atividade do sentar e levantar, por exemplo, além do quadríceps, que músculo você indicaria? Deixa eu fazer um parênteses com relação a essa pergunta. Você vê que, assim, as pessoas têm ótima intenção, as pessoas querem de fato tentar utilizar o recurso, tentar escolher uma atividade funcional, mas você vê que a dificuldade, ela não está propriamente no conhecimento da eletro, ela está no conhecimento de biomecânica, porque se a gente sabe os músculos que são recrutados, a ordem, as sinergias que a gente faz quando a gente levanta, quando a gente senta, a gente consegue... programar, pensar um pouquinho melhor que músculos ativar, né? O que você falaria um pouquinho sobre isso? Aí depois eu dou meu pitaco aqui. Aí você dá seu pitaco. O que eu costumo usar eu estimulo quadríceps e glúteo, tá? Inclusive, isso tem um aparelho que você deve ter ouvido falar, já antigo, foi liberado pelo FDA, acho que na década de 70, que chama Parastep. Eles pegam o paraplégico, né? O aparelho vem acoplado em um andador e tem lá um botãozinho para ele ficar em pé. Com o membro superior, ele ajuda e, ao mesmo tempo, a corrente estimula o glúteo e o quadríceps
e com o auxílio do membro superior ele fica em pé. Aí tem um outro botão que são passos, ele consegue andar igual um robô, mas ele dá alguns passos com o auxílio do andador. Você pensaria em algum outro músculo, Camila? O que você acha? Eu adoraria glúteo, com certeza, vastos principalmente, mais do que assim falar genericamente quadríceps, né? E eu acho que tem que haver uma distinção um pouquinho entre se o que eu quero realmente treinar é o sentar para o levantar ou em pé para o sentar. Porque, por exemplo, eu acho bem importante, pensando nessa diferenciação, os isquiotibiais, em especial sua porção proximal, porque eles têm um componente extensor de quadril importante, né, por serem Sim, biarticulares. Aí sim. eu não sei como que a gente faria para sincronizar, né? A questão seria essa, que a gente começa a falar de quadríceps, isquiotibiais, glúteo, né? Então daí a gente teria que pensar aí o modo de colocação e talvez a ordem do recrutamento desses músculos, o disparo manual ajudaria, né? Ajudaria Isso, muito nesse exatamente. A sentido, né? única forma que eu vejo de fazer isso seria com disparo manual, se você quer ter essa sequência, né? Ativar primeiro um, depois o outro, aí sim. É. Eu recomendaria para qual que é o nome dela aqui? Ai, perdi, Letícia. Eu recomendaria ela separar essas duas atividades. Em pé para o sentado é uma coisa, então é uma atividade excêntrica, a gravidade está te puxando para baixo, seus músculos vão trabalhar segurando, e o sentar para o levantar é outra atividade. É Isso. concêntrica, é contra a gravidade, tem Sim, fases, né, sim, etapas importantes nessa atividade. Então, eu acho que ajudaria no raciocínio, né? sim, claro. Daqui, deixa eu pensar. Aqui, o que a gente não falou muito sobre pé caído, estimulação para pé caído. É tão comum, acho que a gente podia terminar pelo menos falando dessa, né? Claro. Assim, se você tem alguma especificidade, ou se com esses conhecimentos que a gente tem, basta a gente saber que músculos a gente quer ativar e a gente vai conseguir fazer a aplicação, né? Então, a aplicação mais tradicional mesmo no tibial anterior, né? Então, o posicionamento dos eletrodos é um eletrodo bem abaixo da cabeça da fíbula, para pegar o fibular comum, o ramo profundo, e o outro eletrodo vai lá no ponto motor do tibial anterior, tá? Então, é uma técnica interessante porque um dos eletrodos não vai em cima do músculo, ele vai em cima do nervo e o outro vai no ponto motor do tibial anterior. Então, o que acontece? O interessante mesmo é quando o paciente tem algum dispositivo que faz a ciclagem on e off automaticamente. No Brasil, a gente tem aquela palmilha que foi desenvolvida na ACD, que chamava Dorsiflex, e agora eles, acho que venderam, não sei, e tem uma empresa comercializando isso, tá? Continua com o mesmo nome, acho que Dorsiflex. Para quem não conhece, ela tem um sensor que você põe dentro do calçado do paciente. Toda vez que ele tira o calcânio do chão, dispara a corrente. Então, ele faz a dorsiflexão. Aí, quando ele apoia o calcânio, o sensor detecta e desliga a corrente. Esses dias eu estava num curso, eu conheci o engenheiro, o Dr. Milton, que desenvolveu isso no Brasil. Na verdade, ele trouxe de fora a ideia, mas desenvolveu aqui a tecnologia nacional. Então é muito bacana, né, essa palmilha dorsiflex, porque é muito funcional. Isso sim é FES. O paciente usa para andar, né, para evitar aquela marcha ceifante ou para evitar arrastar a ponta dos pés no chão. Então, deixa eu só adicionar aqui, a gente tem o Wallcade, né? O Wallcade da Isso, Ottobock é uma isso, versão ultra mais moderna, ultra mais cara também, mas isso, que veio derivada dessa ideia aí da Dorsiflex. É isso, super bacana, quando bem indicada, promove benefícios consideráveis no equilíbrio, na velocidade de marcha, isso, na transição, o paciente deixa de ser deambulador domiciliar e vira deambulador comunitário, isso, isso. fazendo. Então, tem indicações assim muito precisas e os efeitos são muito, muito positivos na independência funcional, né, dos pacientes. Isso, e tem o concorrente do Alcade, é um que chama
NESS 300, LNES 300. É muito bom também, é bem parecido, e é o que você falou, Camila, a grande vantagem é que o paciente pode usar descalço, porque não vai nenhum sensor embaixo do pé, né? Ele tem um acelerômetro que, de acordo com a posição do joelho, ele sabe o momento de fazer a estimulação. Agora, você citou algo que, na minha opinião, é o mais importante para isso funcionar. Tem que saber eleger muito bem o paciente. Não pode ser que aquele paciente tenha uma espasticidade muito intensa, ele não pode ter uma restrição importante ali no tornozelo. Então, tem que avaliar muito bem, senão você vai se frustrar, não vai dar certo. Tá? E ele vai gastar uma nota preta se a gente indicar um tipo de órtese desse, né? Então tem que Isso. levar em conta, sem dúvida nenhuma, a espasticidade, que músculos são espásticos, o grau de espasticidade, porque é um investimento da pesada, assim, né? Sim. Agora, quando eu não tenho disponível esses equipamentos, o que eu tento fazer é, com o paciente na barra paralela, tentar fazer o disparo manual, tá? Então, toda vez que ele tira o pé do chão, a gente dispara para fazer a dorse e fazer o treino de marcha. E quando não tem nem o disparador manual, a gente tenta programar o T-on e o T-off de acordo com o tempo que ele demora ali na fase de balanço e fase de apoio, para ele não ficar muito tempo parado, aí espera a corrente para dar o passo. Então, a gente ajusta o T-on e o T-off para ele treinar um pouco na clínica. É o que você falou, tem muita evidência bacana, mostrando velocidade da marcha, vários parâmetros importantes aí para esses pacientes. Tá? Legal. Teve uma pergunta aqui, assim, os aparelhos do Brasil são bons? O que você São, diria assim? Camila. Os aparelhos são bons, às vezes porque para eletroestimulador não tem assim muito segredo, tá? Agora, dá para melhorar? Dá. Eu acho que tem equipamentos importados que ele vem com uma espécie de eletromiografia integrada. Então, é muito legal, por exemplo, para você fazer um treinamento de facilitação neuromuscular, o paciente começa a ativar o músculo, aí o aparelho detecta isso, e aí ele dispara a corrente para auxiliar o movimento, que é algo que a gente faz com o disparador manual. Então, tem aparelhos que fazem isso, tem aparelhos portáteis, tem esses aí, né, que são importados, que você falou, o Alcade, o LNES 300, são todos importados, não são fabricados no Brasil. Então, assim, pensando num eletroestimulador, assim, básico, sem ser esses portáteis, sim, são bons. Agora, se você quer uma coisa, assim, bem específica, infelizmente, a gente ainda não tem produção nacional, tá? Joia. Vou te fazer uma última pergunta aqui. A gente pode usar ou tem alguma contraindicação usar as correntes elétricas em doenças degenerativas? Olha, Camila, ótima pergunta. Porque na neuro é tão comum, né? A gente tem assim um espectro tão grande de tantas doenças. Eu sei que elas são diferentes e talvez essa resposta possa variar em função de qual doença degenerativa a gente esteja falando, Isso. né? Mas assim, de modo geral, o que você diria para quem sempre me pergunta isso? Então, eu diria o seguinte, eu nunca usei porque eu sempre ficava com receio da questão da fadiga muscular, que ela é muito mais intensa com o uso de corrente elétrica, tá? Porém, a ciência está sempre aí para fazer a gente mudar de opinião, né? A gente buscar na literatura, existem alguns estudos, a evidência ainda não é robusta, tá? Então, eu queria deixar claro, assim, que não estou recomendando, falando que comparado com as outras coisas que a gente falou, elas são muito mais embasadas do que isso. Mas tem sim, eu posso até disponibilizar o que eu tiver, mas tem alguma coisa em distrofias musculares, tem acho que um estudo de eletroestimulação em Duchenne, outro em uma distrofia que é um pouco menos grave, né, que é a fáscio-escapulohumeral. Então, tem alguma coisa mostrando, aparentemente, vantagens, benefícios, tá? Mas são ainda poucos estudos e a gente tem que ter cautela nessa indicação. Eu recebo muita pergunta de colegas, você já viu alguma coisa de eletro para esclerose lateral amiotrófica? Aí sempre eu faço busca, até a última vez que eu fiz eu não tinha encontrado nada interessante, tá? Então, sinceramente, eu desconheço.
mas tem alguma coisa para algumas distrofias musculares. Mas é algo assim, uma Tá. área meio cinza da Você sabe que para esclerose lateral, eu já fiz 2 lives com a Alessandra Dorsa, que é uma especialista assim em esclerose lateral, tem um conhecimento da parte respiratória muito grande, mas é aquela que avança da respiratória para a parte também assim motora, funcional e tudo mais. E ela é bem categórica em dizer que hoje em dia a gente tem que antecipar os problemas que vão acontecer com o paciente com ela e trazer as compensações o mais rápido possível. Então, por exemplo, não esperar ele chegar num processo que a tráqueo está muito evidente para fazer a tráqueo. Faz um pouco antes, porque ele vai se manter com uma qualidade de vida melhor. A gastro, por exemplo. Então, o paciente está chegando perto da hora que não se alimenta mais, não dá, daí faz a gastro? Não, faz a gastro um pouco antes, porque daí ele se mantém com peso. E a mesma coisa para a parte muscular. Então, você não chegar até o limite, você não trabalhar com a fadiga, você não expor o paciente à sobrecarga, é muito importante ela especificamente. Então, a gente não está generalizando para distrofias, nem para esclerose múltipla, nada disso, mas na ela... Essa ideia, então, assim, ela coloca e ela traz as evidências da literatura, colocando esse raciocínio. Então, daí a gente antecipa que, ok, então, para eletro eu não vou ficar ali estimulando os músculos para eles chegarem na exaustão ou para antecipar a falta da ação muscular que já vai vir naturalmente, né? Sim. Mas é duro a gente falar em geral, assim, né? Doenças degenerativas, porque são muitas e são muito diferentes. Ainda é uma área na neuro que precisa muito de mais ciência. Muito. A gente ainda tá bem incipiente, bem ainda patinando na tomada de decisão. Camila, achei que foi excelente. Diga. Aproveitando, deixar uma dica para o pessoal, fazendo um gancho no que você perguntou dos aparelhos nacionais, tal. Acho que uma dica, eu recebo muito assim, qual eu quero comprar um FES, qual aparelho você indica, tal. Eu acho assim, o melhor aparelho vai ser o equipamento que te permitir mais ajustes, tá? Então, procura um aparelho, por exemplo, que a frequência vai desde 1 Hz até, sei lá, 250, seja bem aberto. Que a duração de pulso vá de 50 a 500 microsegundos ou mais. Que o TON e o TOFF, você também tenha várias possibilidades de ajuste, a rampa, né? Porque, assim, a gente, claro, não consegue falar de tudo, mas, por exemplo, olha que legal, eu falei isso, acho que na primeira live. Para auxiliar a dorsiflexão de pé e tornozelo, a gente não usa rampa. Por quê? Para que ele tire o pé do chão, o músculo precisa contrair rápido. Diferente do controle lá de espasticidade no antagonista, que a rampa tem que ser longa para não gerar uma contração rápida, tá? Então, quanto mais possibilidades de ajuste, melhor vai ser o aparelho. Eu já vi alguns modelos mais simples, talvez mais antigos, nem sei se ainda são comercializados, mas que você nem ajustava o TON e o TOFF. Ele vinha lá um tempo X de contração e um tempo de descanso que o fabricante escolheu. Então, eu quero usar para o ombro subluxado, eu quero por 15 de TON e 5 de TOFF. Não dá, porque ele faz só 10, entendeu? Então, quanto mais possibilidades, melhor vai ser o equipamento. Então, essa é a dica que eu deixo para todo mundo. Puxa, essa dica foi show. Tem uma perguntinha aqui que eu acho muito boa. É certo pensar no tempo de uso da corrente ao invés do número de repetições? Então, a pessoa deve se planejar para fazer uma estimulação no mínimo de 20 minutos ou de 30? Como ele define o tempo? Legal. Camila, vai depender do objetivo, né? Naquelas aplicações, por exemplo, lá de TENS para espasticidade, aí o tempo é meio já padronizado, né? 20, 30 minutos ou mais, né? Às vezes até 1 hora. Mas agora, para as outras condições, não, o número de contrações que você faria ali no treino funcional. Então, eu vou treinar esse movimento 10 vezes, são essas 10 contrações. Tá? Então, aí a gente tem que entrar com aquela ideia das evidências fortes para a gente na neurofuncional sobre o papel do volume de treinamento. Então, várias intervenções em neurofuncional, elas funcionam
Não exatamente porque é aquele método que você está usando, mas porque aquele método tem como princípio alta dose. Então, intensidade com realmente o volume da intervenção. Então, de novo, aqui é a mesma coisa, né? Se a gente desejar ser efetivo na eletroestimulação, a gente também tem que pensar em volume. E aí as pessoas, elas têm aquela ideia, eu vou fechar a live com isso, assim, porque isso é uma coisa que me incomoda tanto, que eu vou aproveitar para desabafar. O povo acha que as boas sessões são aquelas que são bem variadas e bem diferentes. Então, hoje eu faço uma coisa, amanhã eu faço outra, depois da manhã eu faço outra, depois da manhã, porque o paciente vai gostar que eu sou criativo. E a coisa que eu mais falo para todo mundo em curso, em live, em aluno encontre um caminho, decida um objetivo e, por favor, repita com alto volume. Então, se você decidiu usar eletro, não adianta você usar hoje e daqui 15 dias você usar de novo, e daqui 15 dias você usar de novo, por quê? Porque você decidiu que você tem que ser criativo e fazer coisa diferente. Então, se você decidiu que vai incorporar o uso das correntes, por exemplo, no tratamento da SUB, faça 3 vezes por semana, todas as vezes que seu paciente chegar, e incorpore dentro dos seus outros parâmetros que você também vai repetir consistentemente. É super importante isso, né? Sim, assina embaixo, concordo. Perfeito, Camila. Maravilha, Richard. Olha, o tempo passa e a gente nem percebe, a gente está aqui a 1h15. Queria te agradecer. Nossa, o poço de sabedoria, como é que você sabe todos esses parâmetros, todas essas coisas, tudo de cabeça, é assim sensacional, é de tirar o chapéu, assim, como que você é desenvolto e passa todo esse conhecimento de forma tão simples, tão facilitada. Te agradeço super, tem um monte de gente aqui falando parte 3, parte 3. A gente encerrou o nosso compromisso desse ano, né? Conseguimos, tinha que acabar 2020, que eu não estava nem dormindo, preocupado. Nós não estamos devendo mais nada para o povo. Depois a gente vê o que faz, mas não há um compromisso aqui. Sim, verdade. Queria que você deixasse suas palavras finais aí para o pessoal. Fica à vontade. Não, Camila, eu queria só agradecer você, agradecer todos que tiraram um tempinho, né, para nos ouvir aí nessa noite. Foi um prazer. Eu amo falar de eletro, agentes físicos, e é muito bacana conversar com você, porque você tem um conhecimento muito grande dentro da área de neuro, e acho que a gente consegue complementar, né, um pouco a parte da eletro com todas essas técnicas que você tem, desenvolve tão bem na área de fisioneurofuncional, tá? Então, agradeço a oportunidade. Fico à disposição dos colegas, acho que, não sei se você divulgou lá o meu Instagram também, né? @liebano, e podem entrar em contato, tanto eu como você, né, Camila, a gente sempre responde os directs, indica referência, o que a gente puder ajudar, acho que estamos aí para isso, professor está aí para tentar ajudar todos que precisarem de conhecimento. Tá? É isso aí, muito obrigada pela generosidade. Eu vou tentar fazer um resuminho aqui dessa live, eu te mando para você dar o aval aí, as correções, e aí eu coloco para o pessoal amanhã lá no feed, para o pessoal, pelo menos ter as indicações dos livros, os parâmetros, as coisas mais certinhas, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, Richard, uma parceria jóia, seria maravilhoso trabalhar contigo, viu? Quem sabe a gente ainda não trabalha junto. Ótima noite para ti. Ótimo final de ano, viu? Aproveite o tempo e mantenha-se saudável aí. Preserve-se, preserve sua família e mantenha-se saudável nesse momento difícil aí que a gente está vivendo. Um beijo bem grande. Obrigada, viu? Você também. Outro beijo para você. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Vocês foram ótimos, fiéis aí, seguidores. Até a próxima. Valeu.